Agora pelas ondas da Rádio Livre, 1440 AM, internet online, acesso digital. Boa tarde, amigos da Rádio Livre. É com prazer que hoje recebemos um programa que dá continuidade a essa série dos programas Acesso Digital aos professores Maurício Saldanha Mota. Eu daqui a pouco falo a respeito do seu currículo, e da professora Mônica Waldhelm. A partir desse momento, falaremos no programa a respeito de educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis de ensino, é claro, porque evidentemente o Cefet mantém ou tem todos os níveis de ensino. Então, aguardem o que falaremos já a respeito desse assunto. Muito bem, então, eu queria fazer uma rápida apresentação do professor Maurício Saldanha da Mota, que, além de tudo, ele foi aluno do Cefet RJ, onde concluiu o curso técnico em mecânica e fez também graduação em engenharia mecânica. É mestre e doutor em engenharia metalúrgica e de materiais pela COP, UFRJ. Ingressou no magistério do Cefet em 1990, atuando em diversos setores, como a coordenadoria de mecânica do curso mestrado de engenharia mecânica, etc, etc. Veio a ser coordenador de mecânica, depois diretor de ensino do Cefet RJ. Eu já falo a respeito do Cefet RJ, que sigla é essa? Eu acho que muita gente sabe, naturalmente, mas eu vou reforçar. E hoje, e atualmente, é professor titular e vice-diretor do Cefet RJ. Então, boa tarde, Maurício, as suas primeiras colocações, suas primeiras impressões a respeito da nossa educação tecnológica. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Livre. Agradeço ao convite, a satisfação estar presente aqui para falar exatamente de um tema tão caro para nós do Cefet, que é a educação profissional e tecnológica. Muito bem. Do meu lado esquerdo, que vocês não estão vendo naturalmente, mas é o lado esquerdo, eu tenho a professora Mônica, para não errar, eu não errei no início, Waldhelm, e que também é doutora em educação pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em educação pela UF, licenciada em ciências biológicas pela UFRJ, coordenadora adjunta e docente do curso de especialização Lato Sensu no Cefet RJ de Educação Tecnológica, consultora do MEC da Unesco, etc., e coautora de livros didáticos, etc, etc. Mônica, boa tarde, e queria também que você desse as suas primeiras impressões. Boa tarde, Fernando. Prazer estar aqui, acompanhada do Maurício, meu colega, meu diretor do Cefet. Boa tarde, ouvintes. E acho que o debate é super relevante, porque falar de educação tecnológica é falar da contemporaneidade. Então, acho que vai ser uma boa conversa. Muito bem. Antes de passar realmente ao debate, que não é um debate, é mais uma conversa, um esclarecimento, informação, eu queria que vocês, ouvintes da Rádio Livre, e também aqueles que estão na internet, que tenham os nossos endereços para que fique muito claro a respeito desse acesso. No Facebook, vocês têm acesso.digital.1440. O nosso e-mail é accessodigital@condominiodeti.com.br, ou então pelo telefone da Rádio Livre, que é 21, naturalmente Rio de Janeiro, e 22338822. Bom, então, vamos dar início ao nosso debate, e eu queria prestar um esclarecimento antes do Maurício de você, tá, Mônica? Todo mundo diz na Cefet, eu vou reforçar, é no Cefet, porque Cefet RJ quer dizer Centro Federal de Educação Tecnológica, e no caso do Rio de Janeiro é Celso Sukov da Fonseca, e a sigla é Cefet RJ. Então, eu vou jogar já uma pergunta e vou pedir que o meu parceiro aqui de mesa, o nosso Zé Mauro Cunha, que é o nosso parceiro de mesa,
também intervenha para que, no transcorrer desse nosso debate, as suas perguntas são livres. Boa tarde, José Mauro, como você vai passando? Boa tarde novamente, aqui na Rádio Livre, tendo o prazer de receber nossos convidados e podermos contribuir mais uma vez com a evolução do quadro tecnológico, como é que está avançando a educação e trazendo uma contribuição efetiva para todos aqueles que nos ouvem e prestigiam a nossa comunicação do dia a dia. Então, primeiro ponto da nossa discussão, do nosso debate, da nossa informação, do que seja, é Maurício. Eu acho que é mais para você em virtude de ser uma pergunta muito esclarecedora e de informação realmente. Quem é o Cefet RJ? Na verdade, Fernando, o Cefet é uma instituição, hoje nós dizemos quase centenária. Em 2017 nós vamos fazer 100 anos de existência. Ela começou em 1917 com uma escola normal de artes e ofícios, que foi criada exatamente para a formação de professores, mestres e contramestres, exatamente para aquela rede criada por Nilo Peçanha em 1909, que foi exatamente o início da formação e da discussão da educação profissional e tecnológica. A partir daí o Cefet ele evoluiu, passando a ter várias denominações e atribuições. Em 1942, por um decreto do presidente Getúlio Vargas, ela se torna a Escola Técnica Nacional, uma referência nacional na formação de técnicos industriais para o Brasil. E, finalmente, em 1978, o que era a nossa Escola Técnica Celso Sukov da Fonseca se transforma em Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukov da Fonseca, Cefet RJ, uma instituição multidisciplinar, né, que abrange a formação desde o nível técnico até a pós-graduação. E hoje, dando prosseguimento nessa nossa evolução, existe já um projeto institucional que é exatamente, a partir de todas as nossas atividades, a transformação em uma Universidade de Ciências Aplicadas do Rio de Janeiro. Muito bem. Naturalmente, para mim não é novidade a respeito do que Maurício falou, porque eu estive no Cefet durante 30 anos e conheço bastante a respeito da sua história. E também desse projeto que corresponde, como já mencionado pelo Maurício, a respeito da transformação, que é uma reivindicação antiga, do Centro Federal em Universidade Tecnológica. Isso aí é um projeto que tramitou no MEC, talvez naquele momento não houvesse um eco, mas eu acho que é o caminho normal. Muito bem, mas além disso, Maurício, o que o Cefet desenvolve além disso, naturalmente, né? E se há outras unidades espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro, do próprio Cefet, unidades de ensino descentralizada, como se chama isso aí, não é isso? Exatamente, Fernando. Muitos até têm mais como referência o Cefet ali a nossa localização no Maracanã, que é a nossa sede, mas hoje o Cefet tem mais 7 campi, né? Tanto na grande metrópole como também no interior do estado. Né? Se a gente puder enumerar, são 7. Pode, seria conveniente, até porque chama a atenção para os nossos alunos, né? E as comunidades, os municípios. Além do Maracanã, que é a sede, nós temos também Maria da Graça, bem próximo da sede, uma unidade em Nova Iguaçu, em Petrópolis, Nova Friburgo, Angra dos Reis, Itaguaí e Valença. Muito bom. Todos eles, Fernando, ofertando o curso, seja do nível técnico, como também nas graduações. Muito bem, eu acho que eu vou talvez mudar um pouco o polo da discussão, porque eu quero ouvir também a Mônica. Então, não seria interessante que eu deixasse fora da discussão, tá bem? Mônica, muito se fala da aplicação de novas tecnologias educacionais. E o último programa que tivemos aqui foi um programa focado exatamente para isso. Hoje discute-se muito, ou melhor, se aplica muito a questão da internet,
do próprio computador, dos tablets, dos jogos, da simulação ou simuladores e da educação à distância. Eu gostaria que você me dissesse se isso é incentivado no Cefet-RJ e nas suas unidades. Bem, eu sou coordenadora adjunta de um curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação Tecnológica, né? A gente está atualmente fechando uma edição em 4 polos, estamos em pleno curso em 8 polos, o que contribui também, educação à distância, você tem o uso da tecnologia contribuindo para essa interiorização do Cefet, então a gente está em polos, alguns polos onde o Cefet não está nesse multicamp, né? E além disso, hoje a gente já avança para uma questão que é mais do que saber usar tecnicamente a tecnologia. No nosso curso de Educação Tecnológica, a discussão é uma discussão que o Edgar Morin traz quando fala da complexidade, de um olhar transdisciplinar sobre o mundo. Há um mar de informação. Então, hoje não se trata mais só de preparar o professor, preparar o aluno, o profissional em qualquer campo, para usar as tecnologias. Claro que isso é importante, o domínio técnico é importante, mas o uso crítico, como lidar com essa informação de modo a torná-la efetivamente conhecimento que pode contribuir com um olhar mais complexo, mais completo sobre o mundo. A racionalidade técnica na qual eu, Maurício e a maioria de nós fomos formados nos nossos cursos de graduação não dá conta de enxergar o mundo na totalidade que ele exige. Então, acho que hoje o Cefet tem uma preocupação mais do que o uso técnico, de preparar para o uso técnico dessas mídias e dessas tecnologias, mas para o uso crítico das tecnologias. Bom, então é como se você se reportasse, né, aquela definição que a gente sempre falou do Cefet, no Cefet, a respeito da formação do homem integral. Homem integral quer dizer crítico, né? Dentro desse sentido, sim. Acho que faz parte dessa formação que a gente deseja. Isso mesmo. Então, agora uma pergunta complementar apenas para que o público ouvinte talvez possa me entender um pouco melhor a respeito da educação à distância, né? Você acha que a educação à distância é a saída para a educação do Brasil? Acho que uma educação, você pensar numa saída só, a gente não tem como mesmo, né? Mas, sem dúvida, num país com dimensões continentais como o Brasil, a educação à distância, ela, de qualidade, ela realmente ocupa um nicho que a educação presencial tem dificuldade até hoje, né? E um nicho da educação pública. Então, você tinha universidades privadas, nada contra o ensino privado, ocupando esse nicho, e a Universidade Aberta do Brasil e outras, o consórcio CEDERJ, que é nosso parceiro nos polos, ocupou um nicho oferecendo educação de qualidade. Acho que, sem dúvida, é muito importante. Não é a saída, mas colabora para amenizar então, um pouco. Não é a única salvação, né? A única saída, mas é uma das saídas que pode contribuir para sim, educação no principalmente Brasil. Formação de professores. Sem dúvida. Maurício, você queria falar? Pois é, Fernanda. É só para complementar a fala da Mônica, quer dizer, apesar do estado do Rio ser um estado pequeno, mas a implantação de uma unidade física nem sempre é tão fácil. E a educação à distância, ela permite que nós estejamos presentes nessas regiões. E hoje, por exemplo, esse ano, 2015, o Cefet lança a primeira, em parceria com a UF, a primeira engenharia à distância. Está sendo aberta agora em 2015. É semipresencial, né? Semipresencial. Porque toda a parte de oficinas, etc., e laboratórios serão feitas ou no Cefet, ou na UF, ou no Polo. E temos o ETEC também, nosso curso de segurança do trabalho também, né? Então a gente tem graduação, tem pós e tem nível médio aí em educação à distância. Isso é bom, porque educação à distância, eu vi várias reportagens a respeito, e uma das últimas que eu li foi exatamente da chamada que ela tem, que hoje existe a respeito da educação à distância. Se não me engano, era um percentual de 75% de educação à distância que era realizada fora dos grandes centros. Eu acho importante, porque hoje existe para a educação profissional e tecnológica uma questão muito capilar. São várias e várias unidades, né? Chegamos hoje a mais de 300, não sei hoje definitivamente qual é o número, mas hoje realmente é um número muito grande. Isso em virtude dessa expansão que houve da educação profissional. Bom, mas eu vou dar uma parada nesse momento, porque senão a rádio não fatura. E eu volto já com vocês, dando continuidade a esse nosso tema. Voltamos
Voltamos a apresentar Acesso Digital. Muito bem, então, retornando à nossa mesa de debates, eu queria reafirmar e lembrar a vocês, ouvintes e internautas, quais são os nossos acessos. Pelo Facebook nós temos acesso.digital.1440 e o e-mail é acessodigital@condominiodeti.com.br ou então pelo telefone 021 2233 8822. Eu, antes de passar a palavra para o Maurício ou para a Mônica, e para a Mônica também, eu queria mandar um abraço para algumas pessoas que permitiram, inclusive, que tanto o Maurício quanto a Mônica estivessem aqui, porque ele, na verdade, não poderia estar, que é o professor Carlos Henrique Figueiredo Alves, que é o diretor-geral do Cefet. Eu não sei se ele está ouvindo, mas se estiver, que ele receba um abraço e que fez falta aqui na mesa, naturalmente, e o convite está aberto. Ele virá assim que puder e quando puder, até porque eu gostaria de fazer um encontro aqui com o Cefet RJ, o Cefet Minas e talvez alguém da UTF do Paraná, o único Cefet que se transformou em Universidade Tecnológica. Mas em todo caso, isso é um programa futuro e que eu confirmo o convite que fiz ao Carlos Henrique e que estará à disposição quando achar por bem. Também mandar um abraço daqueles nossos amigos, os servidores maravilhosos do nosso conselho CONIF lá em Brasília e os amigos reitores que devem estar ouvindo a nossa Rádio Livre. E também esse convite é extensivo a todos os reitores que possam um dia vir aqui para que nós possamos discutir essa nossa política da educação profissional e tecnológica nessa mesa de debates. E também ao MEC, através da Secretaria de Educação Tecnológica, Profissional e Tecnológica, na pessoa do professor Marcelo Férez. Marcelo, pra gente é mais fácil, porque sempre foi um companheiro de mesa, de bate-papo, de discussão, e eu vim a saber que ele assumiu a secretaria e eu gostaria muito de mandar um abraço e que ele seja realmente muito feliz e que esse trabalho novo, que já fazia muito próximo, seja realmente muito efetivo. E voltando à nossa mesa de debates, eu volto então com a discussão. O Zé Mauro Cunha tinha uma pergunta para fazer, se não me engano, para a Mônica, pelo tema que ele abordou. Mônica, a partir do que você ilustrou-nos, eu queria saber como é que vocês pensam, quando a gente fala em formação à distância para o Brasil como um todo, quer dizer, eu tenho que o Rio de Janeiro é um protótipo, né, na verdade, do modelo educacional. Então, como é que vocês pensam em viabilizar? Como é que se resolve a adequação da estrutura para que se viabilize a recepção dessa educação nos pontos mais longínquos? Eu, quando penso, assim, se nós pensarmos no município de Duas Barras, né? Como é que dentro do Rio de Janeiro? Mas, ao mesmo tempo, se a gente extrapolar isso para o cantão do Brasil, né? Há como viabilizar isso, essas municipalidades muito mais distantes, com muito menos recursos, mais desprovidas, etc. E como é que se pensa? Realmente o Brasil é grande mesmo. Eu já tive a oportunidade, como consultora do MEC, de ir a 22 estados, por exemplo, só ao Acre, eu fui 3 vezes, fui a Cruzeiro do Sul e Rio Branco, trabalhei com professores e gosto muito, né, de cada cantinho desse país maravilhoso que a gente tem, mas a gente sabe das dificuldades realmente de chegar além das metrópoles e da região que as cerca, né? O que acontece? Realmente, para você ter um polo, num curso à distância, um curso para funcionar bem, é preciso uma plataforma que abrigue esse curso, né? Geralmente se usa uma plataforma Moodle, porque ela é gratuita, é customizada, mas alguém tem que abrigar. Então, geralmente uma universidade. O acesso digital, ele se ampliou. Você tem municípios que as pessoas têm, ou seja, a internet, a rádio, outras formas, mas eu, já no ano 2000, pra você ver, eu aprendi a usar o Google no Acre, interior do Acre. Então as pessoas estavam, porque havia um investimento da Secretaria de Educação de lá,
em equipar essas escolas. Então, as escolas estavam funcionando, apesar de muitas dificuldades. Então, a gente precisa, sim, das tecnologias, mas se lança a mão de alternativas, material impresso. Quer dizer, o professor, às vezes, tem que viajar mesmo. A gente, quando vai dar esses momentos presenciais, a gente vai onde o aluno está. Então, talvez você não tenha como formar polos em todos os lugares assim que precisariam, mas você forma num lugar onde os que estão em torno, possam ir. E aí, se você não tem como o aluno não tem acesso à internet, ele tem que receber material impresso. Agora, claro que não é o ideal é que esse professor possa ver as simulações, né, ver as animações, que tudo isso favorece a aprendizagem. Mas eu quero crer que ainda é melhor você ter esse material impresso e esses momentos presenciais com bons professores e com pessoas motivadas, e você vai ter resultado, do que uma sala toda tecnologizada, como a gente tem, e com uma prática extremamente tradicional. Porque hoje em dia as pessoas acham que ensino crítico, ensino de qualidade, é uma sala toda equipada. Então, gente, o PowerPoint é o novo quadro de giz, com agravante, que antes o aluno tinha aquele tempinho de respirar, conversar com o colega, fazer pergunta, agora é slide, e o professor dá aquela aula tradicional, educação bancária, como já falava Paulo Freire, só depositando no aluno, vomitando, usando as mídias. Então, assim, realmente, não garanto, duvido que em cada cantinho do Brasil a educação à distância chegue com todos os recursos que a gente hoje tem. Mas ainda se faz alguma educação onde não se fazia. E tem, no nosso curso Lato Sensu à distância, a monografia é defendida presencialmente diante de uma banca. Então, são coisas que só a educação à distância exige, justamente para poder compensar, né, o que o presencial não dá conta. Então, acho assim, deu para 100% você não chega, mas acho que ainda dá para se fazer educação de qualidade nesses cantinhos, sim. Obrigado, Mônica. Parece que o Maurício queria complementar alguma coisa, é isso? Só para falar um pouco do exemplo do Rio de Janeiro, que é, eu diria, um exemplo de sucesso, que é a atuação das instituições de educação superior federais e estaduais, através do CEDERJ, né, que aglutina todas as universidades, institutos e o Cefet, e a partir desse consórcio é disseminado a educação através dos polos, em parceria com as prefeituras, né, na questão do acolhimento do polo, do investimento da infraestrutura, e também a questão da otimização desses cursos, onde um curso pode ter uma parceria de mais de uma universidade para aquele único curso. Com isso, a gente torna, né, a questão operacional da educação à distância participativa entre todas as instituições. Muito bem, eu tenho visto muito no jornal a respeito da aplicação de recursos por parte do governo federal e talvez uma deficiência hoje, porque eu vejo a respeito do FIES, hoje eu vi a respeito do FNDE, o repasse de recursos para a educação integral, uma porção de questões. Maurício, queria te fazer uma pergunta, porque você vive na administração, e eu queria saber exatamente a respeito. Há recursos para isso, para você, vamos usar um termo talvez mais, não é o correto, mas tocar a educação profissional e tecnológica numa instituição como o Cefet RJ? Há recursos financeiros e humanos? Olha, Fernando, em função, quando a gente fala de educação profissional e tecnológica, a gente também pensa na formação de um cidadão, mas também a gente não pode descolar da questão da necessidade dos postos de trabalho, né? Então isso muitas vezes é sazonal, mas hoje em dia eu diria a você que os recursos existem, mas nós temos que ter também a questão dos resultados dessa formação. Essa é uma análise mais ampla que não se restringe unicamente à formação. Eu não quero cortar você, mas olha só, apenas um pitaco, tá bem? Sim. Hoje no próprio jornal eu li que o Colégio de Aplicação da UERJ tem falta de, se não me engano, 42 professores. Quando eu toquei a respeito de recursos humanos, né? Da UFRJ. Não, da UERJ. Porque o CAP UFRJ está com problema. Também, eu sei que também está. Quer dizer, aí me reporto a questão, quando eu estive reitor,
a respeito do professor substituto, que era uma briga danada, porque a gente não tinha como fazer ou promover os concursos, então a gente utilizava o tal chamado professor substituto. Bom, mas me parece que eu não tenho visto isso no ensino federal. Pelo menos eu não tenho ouvido isso. Mas eu queria que você desse uma rápida explanação a respeito. Olha, Fernando, realmente a questão de investimento, seja o financeiro, a questão de recursos humanos, é lógico que nós necessitamos de mais. E até se formos ver o novo lema, né, dessa nova administração federal, tudo nos leva a crer que esses investimentos devem e têm que crescer. Né? Quando nós falamos da questão da inclusão, uma grande ferramenta é a educação profissional e tecnológica, né? De você permitir que comunidades, pessoas possam, né, ter uma vida melhor, ter um futuro melhor, e a educação profissional e tecnológica é uma ferramenta poderosa, mas para isso surta efeito, o investimento tem que ser maciço. Muito bem. Eu depois vou te falar a respeito da demanda ao mercado de trabalho, mas isso eu depois vou mencionar. E eu volto a uma pergunta, ou melhor, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque você abordou muito bem a respeito das unidades de ensino centralizada, que são 7 hoje, mas eu queria uma pergunta mais objetiva. Eu acho que cada uma dessas unidades tem um perfil, se não me engano, em virtude de alguma pesquisa feita. E a pergunta agora é objetiva. Queria saber se os cursos que foram implantados nessas UNEDs, unidades de ensino centralizadas, foram criados em virtude de uma avaliação do perfil da região ou foi uma coisa aleatória? Durante a nossa expansão e instalação dessas novas unidades, em todas elas, em todos os municípios, foram feitas audiências públicas, né, com a municipalidade, com a comunidade, com a esfera política daquela região, mas entendendo também o perfil econômico da região, como também o perfil da própria instituição. A partir daí, foram planejados e projetados os cursos específicos para cada região. Só complementando, na UAB a gente também, às vezes os diretores, prefeitos de municípios escrevem pedindo a gente para implantar polos lá. Por exemplo, nós vamos ter 3 polos em São Paulo. Foi um pedido explícito do Fernando Radar. Pediu o nosso curso de Educação Tecnológica, nós vamos oferecer em 3 polos da cidade de São Paulo. Eu soube, inclusive, também que o Instituto do Sudeste, Triângulo Mineiro também foi participar com algum curso na área de acho que agronegócio, uma coisa assim, porque a escola que era antiga agrotécnica. Mas aí eu conversando com o reitor Roberto Gil, ele me disse que havia também sido chamado. Então, acho que a Prefeitura de São Paulo tem feito até um programa, até porque me lembro muito bem do nosso ex-ministro Fernando Haddad, que tinha uma atuação bastante efetiva e que levou um pouquinho daquela noção de administração do MEC lá para São Paulo. Bom, mas eu não queria deixar cair, não queria desanimar nas perguntas. E aí eu vou voltar àquela questão que você quase abordou, viu, Maurício? Mas eu vou deixar no ar, porque daqui a pouco nós vamos ter que parar. A pergunta é a seguinte, e voltamos logo em seguida. O profissional formado pelo Cefet-RJ atende à expectativa do mercado de trabalho? Eles são realmente capacitados? Mas antes de você responder, vamos dar um breve intervalo e voltamos logo em seguida. Estamos apresentando Acesso Digital. Voltamos então à nossa mesa de debate e eu havia feito uma pergunta, deixei no ar, para que o professor Maurício... Mônica, você pode falar também, tá? Eu acho que tá aberto. Olha, deixar uma mulher falar é sempre perigoso. Não. Mas tudo bem, se tiver... A gente começa e não para. Eu dou um jeito de moderar. Mas, Maurício, então, quer que eu repita a palavra? Eu vou repetir até para o ouvinte guardar melhor. Exatamente. O profissional formado pelo Cefet-RJ atende a expectativa do mercado de trabalho? Estão realmente capacitados? Eu depois fundamento do porquê dessa minha pergunta. Ok, Fernando. Olha, na nossa experiência que nós temos entre os alunos que se formam, seja do nível técnico, da engenharia
todos encontram postos de trabalho, seja na questão do estágio ou do emprego, né? É lógico que a gente sabe que a economia tem um impacto muito grande na questão da empregabilidade dos nossos alunos. Quanto à questão a nossa formação está adequada, né, exatamente às empresas, periodicamente nós temos discussões, né, os próprios professores, muitos vêm da indústria e trazem exatamente essa experiência e esse olhar, né, da indústria para a academia, que a formação do Cefet também teve esse viés de estar mais próximo da indústria ou das empresas, né, para que nós pudéssemos, na nossa formação, satisfazer também, além da questão da formação de um cidadão, mas também de um profissional. Maurício, eu vou insistir, não insistir nessa pergunta, mas uma pergunta que muita gente faz, eu também gostaria de fazer. Se o que nós formamos, a quantidade de técnicos ou engenheiros que são formados, atende realmente à expectativa do mercado de trabalho, sim ou não? E por que não? Olha, não dá para pensar, Fernando, que um aluno que vai se formar, seja técnico ou engenheiro, ele está totalmente pronto para o mercado. Porque cada empresa, o seu negócio, né, se a gente for falar da área de petróleo, na área naval, as empresas, também papel da empresa fazer aquele ajuste final desse profissional. Então esse é o papel da empresa, seja através de uma parceria com a própria instituição ou sendo feita dentro da própria indústria. Então isso hoje existe e é normal de acontecer. Mas em termos de quantidade, a quantidade de técnicos ou engenheiros formados atende realmente o mercado de trabalho? De forma alguma. Você sabe que existe alguma defasagem assim, em termos numéricos a respeito? Olha, centenas de milhares, Fernando. Se a gente for pensar só na indústria de petróleo, que é uma das principais financiadoras da economia do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, quando a gente está falando de pré-sal, numa expectativa, falando por baixo, na questão só de engenheiros, nós necessitaríamos algo em torno de 25 mil engenheiros. E não existem esses engenheiros no mercado. Nem tempo para formar. Mas você então acha, quer dizer, com isso que você me disse, talvez este mercado esteja sendo absorvido por profissionais ou engenheiros de outros estados que estão vindo para o Rio de Janeiro? Não só de outros estados, mas de outros países. Se você pegar hoje os polos industriais do Rio de Janeiro, Itaguaí, o que se fala, a língua oficial é inglês, não é mais o português, né? A CSA foi construída, tem chineses, tem americanos, né? Então, na verdade, o país está criando postos de trabalho, mas a gente tem um apagão da formação profissional. Apesar de todos os esforços que o Brasil tem feito, ainda não é o suficiente para atender ao desenvolvimento da nação. Bom, naturalmente eu depois vou fazer um comentário, porque existe hoje existem vários programas a respeito de governo federal, do MEC, etc., Ciências Sem Fronteira, etc., mas isso aí não é o ponto de hoje, até porque a gente precisaria a gente realmente precisa aprofundar muito mais a respeito desses assuntos e talvez não seja o melhor momento. Podemos voltar até a falar disso. Só um dado do Ciências Sem Fronteira, que eu tenho uma irmã que acabou de terminar o doutorado e ela me explicou o seguinte: todo mundo pensa que todo mundo quer ir para o exterior estudar. Ela tem amigos que têm condições de trabalho, de bancada de pesquisa, melhor aqui. Então, dependendo da universidade para onde eles conseguem, eles não querem ir. Então, também, né, a pessoa só sabe falar mal, né? Então, muita gente quer ficar aqui, apesar de ter a chance, porque tem boas condições de pesquisa. Pois é, Mônica, eu vou mudar um pouquinho o polo da discussão, até para aproveitar um pouco mais da sua especialidade, né, profissional. Eu queria perguntar a você, como é, para o professor, a dificuldade em lidar com a afinidade dos jovens pelas novas tecnologias e como ele acompanha? Olha, hoje a gente já se sente assim meio dinossauro e a gente já nem chama mais de novas tecnologias, agora já são tecnologias, né? Nós é que estamos ainda meio por fora. Realmente, eles são chamados aí, os nativos digitais, têm uma facilidade muito grande. Se por um lado antes a gente estava preocupado em entender como funcionam as máquinas, hoje a garotada pega e intuitivamente, né, usa.
Então, realmente, uma preocupação da gente, como informação de professores, inclusive formação continuada dos nossos professores. Nós temos muitos colegas que não fizeram licenciatura, são professores, engenheiros, né, e que, por vezes, nos procuram para ter essa formação, esse complemento pedagógico, vamos dizer assim. Acho que essa resistência foi diminuindo. Agora eles sentem essa necessidade e procuram. O professor que admite a sua dificuldade é mais fácil, porque o aluno ele colabora, participa. Agora, o pior é aquele que é refratário, que acha assim, que demoniza a tecnologia, o que é um equívoco muito grande, porque eu, como professora de biologia, puxa, como é bom poder entrar numa sala de aula do Cefet, que tem esse recurso, usar um data show para mostrar uma simulação, para mostrar uma animação, para mostrar imagens que antes o aluno não podia ver. Então eu não tenho como chegar a Paris, mas eu posso trazer um museu de lá para cá. Então o professor peça ajuda ao aluno. Eu lembro que eu pedi ajuda aos meus alunos do mestrado para usar o data show. Aí, por fim, alguém lá teve pena da gente, colocou um passo a passo coladinho no armário, aí eu fui aprendendo. Mas assim, se você admite a sua dificuldade, que acho que aos poucos vai deixando, né, por conta do uso cotidiano das tecnologias, os alunos, eles te ajudam. O chato é o professor proibir o aluno de usar a rede social em vez de usar a rede social para aprendizagem. Ele proibiu o uso de uma... Claro, existe um contrato na sala de aula, né? Se eu estou falando, não gostaria que o telefone celular tocasse. Então, isso é uma coisa de boa educação, mas não de se proibir o uso das tecnologias. Então, acho que está melhorando. Mas ainda tem colegas que se gabam, batem no peito e dizem assim, eu já ouvi isso de um colega, eu me orgulho de dar a mesma aula há 30 anos. Isso é uma coisa muito triste, né? De se ouvir. Ele fossilizou, né? Se fosse o mesmo entusiasmo, né? Então, Maurício, sua aula não é a mesma desde 1990, não. Você mudou, né? A gente sempre tem que mudar, né? Até por conta dessa garotada. Uma coisa interessante, a Mônica estava falando, né? Até o nosso contato com... Hoje o Cefet está presente nas redes sociais, no Twitter. A gente atinge 5 mil alunos. Mas logo no início a gente não sabia disso, né? Principalmente com os alunos mais novos. A gente tinha ainda aqui o e-mail, né? Hoje o e-mail, essa garotada não usa mais. Então a gente mandava e ninguém sabia de nada. O que está acontecendo? Na verdade, é a rede social. Quer dizer, a gente pensava em computador. Hoje um garoto aí não quer o computador, ele quer um smartphone. Ele faz tudo no smartphone. Então são essas, né, esse paradigma, essas mudanças que nós temos que nos adaptar, não tem jeito. Mas, na verdade, mudou o comportamento social. O comportamento social mudou totalmente, independente da sala de aula. Ele mudou, inclusive, no transporte coletivo. Sim. Isso que o Maurício está falando aqui agora, e você fala também, Mônica, com relação ao uso do celular em sala de aula, é uma coisa muito complicada, mas, por outro lado, tem um lado positivo. A partir do momento que você, por exemplo, está dando uma aula, você está buscando um determinado recurso. Sim. E tem a dificuldade de encontrar naquele momento na tua aplicabilidade, o aluno pode estar ao mesmo tempo pesquisando por essa palavra, Sim. por outra via, e traz a você, professor, o endereço tal, a senhora encontra exatamente isso. Por isso que tem que ser negociado. Eu acho que você tem uma legislação, como a gente tem no Rio, de proibição do uso de tecnologia em sala de aula, é uma coisa... é complicada. Você tem que negociar, né? Então... É um contrato tácito, né, Mônica? Você tem que abrir esse contrato. Posso dar uma entrada rápida? Eu acho que o professor, ele deve aproveitar tudo isso que está sendo de novo, que se chama tecnologia, se organizar, planejar como utilizar. Por exemplo, qual professor que vai deixar de discutir o ciberbullying? Claro. Gente, hoje em dia não se fala só de bullying. As pessoas difamam as outras, maltratam, atormentam através das redes sociais, do WhatsApp. Então, o professor, de qualquer área, seja em qualquer nível, ele tem que discutir ciberbullying. Então, como é que o professor vai fugir dessas questões? Isso faz parte do nosso trabalho docente. Até o Facebook foi criado, de certa forma, por essa via, né? Sim. Se a gente lembrar aquele filme da criatividade do Facebook. O professor tem que saber hoje que ele é muito mais um orientador e um motivador para os alunos usarem as ferramentas que já estão disponíveis. Muito bem, antes de pararmos mais uma vez, de darmos mais um intervalo, eu vou ler uma pergunta que veio pela internet, provavelmente, passada pela internet, que é do Bruno, de São Gonçalo, e ele pergunta o seguinte: a relação acadêmica e empresarial é uma relação provável?
pode trazer bons resultados? Então, guardem essa pergunta, tá bem? E uma outra pergunta também que chegou, peço ao Zé Mauro que faça a leitura. Essa aí é do Aloysio Santos, do Rio de Janeiro, não diz a localidade exata. Entre o moderno e o antiquado, aonde o ensino está atualizado? O docente, o discente ou um peso e uma medida? Essa é a pergunta do Aloysio Santos. Bom, isso aí dá uma tese de doutorado. Parece, isso é mesmo. São duas perguntas que a gente não gostaria de deixar de responder, naturalmente, quer dizer, eu não vou responder, mas vou passar para vocês, e que vocês vão retomar assim que nós voltarmos depois desse novo comercial. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Bom, então, voltando àquelas perguntas que já havia colocado, eu tenho mais uma e que eu vou colocá-la e formando um bloco. E vocês aí vão se revezar para responder. Eu acho que vai dar certo. Uma pergunta que diz o seguinte: ontem, ouvindo o programa Acesso Digital, foi falado que há falta de mão de obra para atender a demanda tecnológica. O que falta? Escolas novas ou informações mais eficientes sobre essas áreas? Quem pergunta é Marcelo Lemos, de Niterói. Então, temos 3 perguntas que vocês podem, né, abordar. E eu vou pedir que não demore muito não, porque depois nós temos o fechamento, que eu gostaria de ouvir mais algumas questões a respeito do nosso programa, que é Visão Futura. Maurício. Bom, a primeira pergunta do Bruno, né, a relação acadêmica, da academia e empresas, se é uma relação provável, eu diria que mais do que provável é desejável que exista essa relação. Agora, uma relação de respeito, né, não de dominação. Aí falando pelo Cefet, hoje nós temos em torno de mais de 3.000 empresas são cadastradas na nossa instituição, e anualmente nós temos uma feira de estágio e emprego em que nós trazemos os principais diretores de recursos humanos de grandes empresas para falar exatamente para os nossos alunos, para os nossos professores, para a gente criar exatamente esse relacionamento que é necessário. Para você ter uma ideia, Fernando, dentro da nossa filosofia de formação, uma delas é a questão do protagonismo estudantil, né? E falando da questão das empresas, por exemplo, nós temos o Cefet Júnior, que é uma empresa de consultoria júnior, que os estudantes têm um CNPJ próprio, né? Eles atuam como uma empresa, né? Participando exatamente de consultorias de grandes empresas, de diversas áreas. O time Enactus, que é o empreendedorismo social, que é o movimento internacional, e o Cefet, é uma satisfação dizer que foi por 3 vezes representante do Brasil, né, na competição internacional em diversos anos, né? Então eu diria para você que essa relação tem que existir, principalmente quando se fala em educação profissional e tecnológica. Uma instituição como a nossa, ela tem também como dever, além da formação de profissionais, a geração de conhecimento. E esse conhecimento tem que se transformar em tecnologia. Para quem usar? Para a sociedade e para o mundo produtivo, ou seja, as empresas. Mônica, alguma questão que você sim. queria colocar? Temos aqui a pergunta do ouvinte Aloysio Santos, né, perguntando aqui sobre o ensino moderno e antiquado, como é que fica a situação do docente, do discente, se nós teríamos um peso, uma medida. Bem, Aloysio, eu diria para você o seguinte: a história da educação, ela não é linear. Nós temos, hoje em dia, coexistindo práticas tradicionais e práticas contemporâneas, práticas mais críticas. E, às vezes, numa mesma escola. Se a gente pegar o Cefet, que é uma instituição que está aberta para discussão, ela está aberta para... Eu vejo lá, eu tenho total liberdade para propor coisas. Vamos fazer esse trabalho com os professores, vamos trazer aqui um material da Unesco. Mas você tem coexistindo. Por conta de ranços que a gente traz da nossa formação docente e do próprio aluno, tá? Porque o aluno, para a contemporaneidade, ele também tem que ser um outro aluno. Ele tem que ser um aluno mais crítico, um aluno com autonomia. E os nossos alunos também nem sempre estão preparados para novas práticas. Esse é um trabalho de autonomia crescente. Então, você tem... Dizer que uma escola ela é mais para modernosa do que para moderna.
Tem escolas que botam lá propaganda, né? Vamos lá ver realmente como é que é a prática, como é que é a relação entre professor e aluno, entre o conhecimento que é trabalhado. Então, o que você tem atualmente são práticas coexistindo. Claro que há escolas predominantemente mais progressistas e escolas predominantemente mais tradicionais. Agora, sinceramente, eu como educadora e como mãe, eu diria que é melhor uma escola tradicional que seja, vamos dizer, honesta em seus princípios e faça um bom trabalho, do que uma modernosa que faça as coisas por modismo. Então, não tem a escola boa, é a escola onde seu filho se sinta feliz, que valorize o profissional que nela trabalha, que garanta a formação continuada, que tenha um bom diálogo com a comunidade. Então, é isso que faz uma escola ser boa. Então, a gente vai continuar tendo as duas coexistindo. Muito bem, eu tenho certeza que nós teremos muito mais a discutir do que nós... acho que a gente pôde discutir aqui nesse momento. Mas eu sei que você tem que responder mais uma pergunta e eu depois vou retomar na nossa parte de debate, que eu quero que vocês me deem a visão futura da educação profissional, pelo menos aquilo que vocês imaginam. Vai. Ok, Fernando, só para não deixar de responder ao Mauro Lemos, né, de uma resposta bem rápida, quando ele fala da questão da falta de mão de obra para atender a demanda tecnológica, eu acho que não tem uma solução única, até porque essa demanda tecnológica pode ser em número ou conteúdo. Então, nesse caso, né, dentro da própria pergunta, teríamos que formar mais profissionais atualizados, profissionais que atendessem à necessidade do mercado. Então, nesse caso, eu acho que são as duas coisas, quer dizer, você ter mais escolas ou mais canais de formação, como também a informação atualizada. Muito bem. Foi rápido, né, Maurício? Pois é, porque a gente está quase chegando ao fim do nosso programa. E eu não queria deixar de comentar ou de ouvir de vocês a respeito desse fechamento de programa, mas que vocês falassem da visão de vocês, tá bem? Como vocês veem? Então a pergunta é o seguinte: como vocês veem o futuro do Brasil na formação profissional e tecnológica? Estamos no caminho certo? Quais serão os próximos desafios para os dois, para que depois a gente possa encerrar o programa, tá bem? Maurício, Mônica, Maurício, não seja demorado, porque senão não vamos conseguir agora. Então também vou ser bem objetivo, né? O Brasil já caminhou bastante, se a gente for ver o processo histórico, mas ainda há muito que se caminhar, né? Há muito que se investir na formação profissional e tecnológica. Agora, quando a gente fala também, Fernando, na questão de investimento, de recursos humanos, de investimentos de capital, de infraestrutura, eu acho que a gente não pode esquecer do investimento que seria a valorização do profissional, do professor, dos técnicos que atuam na formação, seja ela qualquer tipo de educação, mas como a gente está falando da profissional e tecnológica, a valorização dos profissionais. Isso é extremamente necessário para que nós tenhamos profissionais motivados, né, empenhados no seu objetivo final, que é a educação, e uma educação plena, né, porque a gente está trabalhando com pessoas, trabalhando na formação de pessoas, e a gente sabe que o papel do professor é muito importante. Então eu diria para você que um dos principais aspectos da questão do futuro seria uma valorização da figura do professor. Muito bem. Mônica, a tua vez. Eu acho, concordando com tudo que o Maurício disse, claro, eu sou suspeita, sou professora, mas acho que realmente a gente tem que valorizar quem está lá formando, né? E dizer que nós estamos caminhando para frente, sim, muito avanço, mas sinto falta de uma coisa que eu gostaria que isso crescesse mais, que é o estímulo às vocações científicas nas séries iniciais do ensino. Quer dizer, a gente tem programas de iniciação científica no fim do Fundamental 2, médio em diante. Então, que se comece a estimular vocações científicas nos pequeninos, não para formar cientistas nesse nível, mas para que a ciência e a tecnologia sejam mostradas como produções humanas, não como neutras, porque não são, né? Nem demonizadas, nem divinizadas, mostradas como possibilidade de melhoria de qualidade de vida da população da humanidade. Então, eu gostaria que a garotada pudesse ter contato com o estímulo à vocação científica desde cedo.
Muito bem, Zé Mauro, você queria dar também uma deixa? Eu queria corroborar com a opinião deles. Não sou professor, não atuo na área de educação, mas eu acho extremamente importante a valorização do professor dentro do Brasil. Isso é a coisa mais importante que a gente tem, para que se valorize, inclusive, a carreira do professor. Isso aí é fundamental, para que a criança, quando entra na escola, saiba que ser professor é uma carreira digna. Isso é que eu acho que falta no nosso país com relação à educação. Não adianta só falar em educação, tem que mostrar que o professor é uma das carreiras mais nobres que existe dentro da sociedade. Muito bem. Gostei, Zé Mauro, acho que você foi lá no fundo da questão. Muito, muito importante a tua colocação. E eu gostaria, porque faltam poucos minutos para que a gente possa encerrar o programa, agradecer muito a presença do professor Maurício, como eu chamo, e você também, Mônica. Prazer foi meu. O Zé Mauro também. Prazer. Eu acho que tudo que a gente pode esclarecer à comunidade a respeito da instituição do Cefet-RJ, ou que seja de qualquer outra que trabalhe com educação profissional e tecnológica, eu acho que é muito importante, porque as pessoas precisam ouvir, querem saber. Vamos usar as tecnologias. Entra na homepage do Cefet, fique conhecendo o Cefet. E, aliás, faça isso. Me dá uma referência da homepage do Cefet, Maurício. É o www.cefet-rj.br ou portal Cefet, agora nos mecanismos de busca. Só bater ali Cefet-RJ que vai aparecer a página do nosso portal com todas as informações da nossa instituição. Muito bem, então eu gostaria muito e mais uma vez agradecer a presença de vocês. Queria dizer que está aberto o microfone quando vocês quiserem. Um novo programa pode ser feito. Nós vamos definir o tema para que a gente possa trazer mais gente, inclusive, para o debate. Eu sei que aparentemente demora muito tempo, mas não é, né? Posso garantir que não é, porque passa muito rápido. Eu, Fernando Guzmão, que estou tendo a honra de conduzir esse programa mais uma vez. Agradeço a presença de vocês. Agradeço a presença do José Mauro Cunha, que está do meu lado, que ele falou, não sou professor, mas ele é um economista, uma pessoa dedicada à educação ambiental, etc. Hoje também advogado. Quero agradecer a produção com as pessoas de Álvaro Moreira e Marcelo Sicoli, e na parte técnica, Anderson Rabelo. E também queria que você, Rosana Galvão, da reitoria do IFRJ, que hoje faz aniversário, eu queria que você tivesse realmente um excelente aniversário. Eu vi pelo Facebook que você fazia aniversário e não deixei de lembrar de você. Um grande abraço e vocês também, aos ouvintes da nossa Rádio Livre. Nilo Santos nos parabenizou pelo programa. Eu gostaria muito de agradecer. Eu acho que é fundamental esse incentivo. E até a próxima semana, quando voltaremos com mais um tema para o nosso debate, a mesa de debate do programa que nós dizemos que tem como tema da educação à inovação. Boa tarde para vocês e até semana que vem. Acesso Digital. De segunda a sexta, a partir de 13h. Cada dia um tema diferente. Acesso Digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui, na 1440 AM.